Nós vamos começar esse vídeo e eu quero que você preste bastante atenção nessa cena, nessa imagem. O Alckmin mais embaixo dando tchau pro Lula e pra Janja. John Locke escreveu um livro que se chama O Segundo Tratado sobre um Governo Civil. E ali ele menciona que quando um governo não cumpre os requisitos e as necessidades dos governados, ou seja, do cidadão, esse governo tem que cair. Mesmo que o que vá assumir no seu lugar não seja tão bom, mas esse deve ter o direito de testar. Se o que já está é ruim, já provou a sua incompetência e a sua ineficiência e deve cair. Pois é, John Locke continua mais atual do que nunca. É isso aí, pessoal. O Lula está passeando lá na terra da Europa, né, nas terras europeias, com o nosso dinheiro público. E Alckmin despede de Lula e está como presidente da República mais uma vez. Acho que o Alckmin já está gostando de cumprir a sua gestão como presidente da República toda vez que o Lula sai, porque não cansa de gastar o nosso dinheiro. E ele fez uma postagem aqui em homenagem ao grande Lula, que o Brasil voltou, está indo para Espanha, para Portugal e outros países irmãos e que o Brasil voltou. Pois é, ninguém acredita nisso, né? A Lu voltou mesmo. A Janja está indo em lojas de luxo lá em Portugal para gastar do nosso dinheiro. Pois é, voltou mesmo. O grande ponto que a gente para pensar aqui é até quando vão continuar sem perceber que esse governo não tem nada a apresentar. O Tarcísio de Freitas não falou quase nada sobre o governo Lula até agora. Hoje, grilado, né, com raiva dele não ter aprovado ou de não estar facilitando as privatizações no estado de São Paulo, que dependem do governo Lula, como por exemplo a Sabesp, o Tarcísio falou que Lula nem sabe o que está fazendo. Não tem plano nenhum, não tem projeto nenhum. É grave isso. Agora eu vou partir para outro assunto. Nós vamos falar dos atos antidemocráticos. Olha só, você vai ver aqui uma sintonia de falas. Matéria da Gazeta do Povo. Defensor público, concursado, defensor que defende os direitos humanos, que defende os cidadãos, escreveu o seguinte. Ele disse que parte dos presos foi a Brasília só por curiosidade, não participou de vandalismo nenhum. E ainda tem um trecho aqui que compensa a gente ler. Ó. O Ribeiro, que é o defensor público, considera que as acusações contra a maioria dos manifestantes são exageradas. Para ele, muitas pessoas que foram presas dentro dos prédios estavam ali só por curiosidade e não depredaram nada, nem tinham a intenção de dar um golpe de Estado, como são acusados. Em seus depoimentos, disseram que os seguranças que ali estavam os orientavam para que se protegessem e não tinham conhecimento para saber se eram da polícia, do GSI ou do Exército. A maioria das pessoas é bastante simples e não saberia dizer isso. Só falaram que foram orientadas a ficar em determinado lugar para não serem pisoteadas ou feridas no corre-corre e no empurra-empurra. Isso sim, mas sem identificar quem falou isso, afirma Ribeiro. O que a gente percebe? Essas pessoas foram conduzidas de certa forma pela polícia militar, eles desceram e foram escoltadas. Chegando lá, algumas pessoas começaram a fazer a invasão. As imagens que foram mostradas pela CNN são claras que primeiro entrou um grupo mais agressivo que saiu invadindo tudo. Só depois é que chegou outro grupo, mas esse grupo não era agressivo. As pessoas estavam sendo orientadas, fique ali, fique ali. Para quê? Para aparecer nas filmagens? Para quê? Tá? Então, assim, isso tudo é muito estranho. E o defensor público, que está lidando com eles, só faltou ele falar de forma clara aqui, né? Tá tudo ilegal, prisões ilegais, questões ilegais que estão acontecendo. Outro jornal, o Oeste Sem Filtro, escreveu o seguinte: o devido processo legal, no caso dos presos do dia 8 de janeiro, foi atropelado pela Suprema Corte, que deveria ser a guardiã máxima. Quem cometeu o crime deve ser punido no máximo do rigor da lei.
Contudo, aqueles que ainda estão presos e não passaram pelo devido processo legal já deveriam estar soltos. Eles serão julgados como animais em lote. A Suprema Corte deveria ser a guardiã máxima da Constituição. E é isso, eu venho falando isso há muito tempo. Sem o devido processo legal não existe democracia. Sem individualização da pena não existe democracia. Existe estado de exceção e perseguição política. Tá tudo errado. E eles sabem disso. Mesmo os petistas militantes sabem disso. Só que não estão nem aí porque são opositores. Só que um dia a coisa vira. Aí não adianta ficar chorando, resmungando, pisoteando, achando que é golpe, não. Tá? Um dia o jogo vira. E essas pessoas que estão lá, com toda certeza, sem o devido processo legal, estão presas injustamente. Vamos mudar de assunto agora. Bora falar de Lula e uma matéria publicada no Estado de São Paulo que eu já citei aqui para vocês, mas teve um desdobramento novo. E essa aqui é uma matéria que me toca muito porque eu sou pai de uma pessoa com deficiência. Lula diz que pessoas com transtorno mental têm desequilíbrio de parafuso. Foi criticado pela Mara Gabrilli, que é senadora da República, que fez o L legal. E agora, um outro grande nome do show business, que esse aqui eu tiro o chapéu na causa, na pauta das pessoas com deficiência, que é o Marcos Mion, não gostou muito. Vamos nós mais uma vez, porque a comunidade autista segue sem um minuto de tranquilidade. Na real, dessa vez, afetou não só a comunidade autista, mas todas as pessoas com deficiência intelectual. O Lula mandou uma fala esses dias que chocou todo mundo. Durante uma reunião com ministros para falar sobre esses casos absurdos, violentos que estão acontecendo nas escolas, o Lula falou o seguinte: a Organização Mundial da Saúde sempre afirmou que na humanidade deve ter mais ou menos 15% de pessoas com algum problema de deficiência mental. Se esse número é verdadeiro, e você pega o Brasil com 220 milhões de habitantes, você pegar 15% disso, significa que nós temos quase 30 milhões de pessoas, sabe, com problema de desequilíbrio de parafuso. Essa fala... Eu vou continuar. O Marcos Mion falava, o vídeo é um pouco extenso, mas quem quiser assiste lá no Instagram dele. Essa fala imbecil, essa fala idiota, essa fala preconceituosa do Lula faz com que as pessoas com deficiência sejam colocadas no mesmo posicionamento daquelas pessoas que fazem aquelas agressões nas escolas. Minha filha é um amor de pessoa. Então, quando eu vejo um sujeito desse tipo, com uma fala asquerosa dessa, eu penso, que nível moral que a nossa sociedade desceu. Porque sempre reclamaram das falas do Bolsonaro. Ah, Bolsonaro fala besteira, Bolsonaro fala palavrão. Esse senhor que tá aí perdeu a noção de tudo. Só fala porcaria. Esse ser não serve para ser presidente de uma república. Nunca. E mesmo quem apoiou, quem deu voz a isso, tá arrependido já. Porque realmente, os pais dos autistas vão sentir na pele. Porque a partir do momento que um líder da nação que deveria dar exemplo vem falar essas asneiras tão imbecis, o seu filho pode ser confundido com alguém que agride as pessoas, que tenta tirar a vida das pessoas com uma fala imbecil dessa. Então, esse ser, esse cidadão, esse sujeito, se é que a gente pode falar de cidadão, porque os direitos políticos eles deveriam estar caçados ainda, esse cidadão, esse sujeito, deveria lavar a boca para falar das pessoas com deficiência. Bora continuar a matéria e desculpem o desabafo. Vamos lá. Ucrânia pede apoio do México para organizar a cúpula com a América Latina. A Ucrânia precisa organizar uma cúpula e discutir com a América Latina. Alguns países de esquerda mesmo reconhecem que a Ucrânia foi a violentada. Rússia foi quem violentou. A Ucrânia apostou e apostou errado. Mais uma que apostou errado. O encantador de cobras enganou todo mundo, até países. A Ucrânia acreditou que o Lula seria o responsável por fazer esse diálogo. Vendo o extremismo de Lula, o seu flerte e o seu encanto por ditaduras, a Ucrânia muda de postura e, a partir de então, pede apoio
ao México para organizar a cúpula da América Latina para promover a paz. Ou seja, Lula não tem potencial, não tem competência. É simples assim. Vamos falar de CPMI dos atos antidemocráticos. A CPMI dos atos antidemocráticos ganhou 20 novas assinaturas dos deputados do Centrão. Apesar de falar que vão fazer objeção, que vão instalar, os deputados petistas ainda não assinaram a CPMI dos atos antidemocráticos. Não quiseram assinar. Mas vão fazer barulho, vão fazer gritaria, vão fazer auê, vão fazer alarde. Vamos lá, mais uma matéria para vocês. Alexandre de Moraes perde a certificação do Twitter, tá? O Paulo Bilinski aqui ainda faz uma ironia aqui. Alguém perdeu o selinho, né? Em relação ao Alexandre de Moraes. E é efetivamente isso, ou seja, muitas pessoas que se achavam os arautos, donos da verdade, estão sendo confrontados agora pelo Twitter e pelo Elon Musk. Não é à toa que o interesse deles é realmente tirar o Twitter do Brasil. Não conseguem controlá-lo, não é militante como a esquerda tradicional e as demais mídias, inclusive demais redes sociais. Tá certo? Pois é, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Deu 11 minutos de vídeo já. Deixa eu acelerar para não chegar nos 13 minutos. Obrigado por tudo. É sempre um prazer estar aqui com você. Então, sempre que chegar as informações aqui do nosso canal, cheque para ver se tem mesmo conteúdo, se tem veracidade. Eu mesmo posso cair em alguma fake news e republicar. Pode acontecer. Então, faça a checagem. A gente quer realmente trazer conteúdo verdadeiro e de qualidade. Então, sempre questionem. Isso é sempre importante, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.